Olá, hoje a gente vai explorar uma ideia muito poderosa, a de que o sucesso financeiro tem muito menos a ver com o quão genial uma pessoa é e muito mais a ver com o comportamento dela. E para a gente começar a entender isso, nada melhor do que duas histórias bem contrastantes. De um lado, imagine um executivo de tecnologia, um cara brilhante que ajudou a criar o Wi-Fi. Ele ficou milionário, mas tratava o dinheiro de um jeito, digamos, meio infantil. Chegava a jogar moedas de ouro no mar só por diversão. Hoje, ele está completamente quebrado. Agora, do outro lado, a gente tem o Ronald Reid. Ele era um zelador, nunca ganhou muito mais com salário mínimo. O que ele fez? Economizou e investiu o pouco que podia, discretamente, a vida toda. Quando ele morreu, deixou uma fortuna de 8 milhões de dólares. Um tinha a genialidade, mas um comportamento péssimo. O outro tinha um comportamento simples, e foi isso que fez toda a diferença. E aqui que está a grande sacada. O comportamento e não a habilidade técnica ou inteligência é o que realmente define os resultados financeiros. Pensa bem, em que outra área uma pessoa sem nenhuma formação consegue superar alguém com os melhores diplomas do mundo? Pois é, no mundo das finanças, isso acontece o tempo todo. Ok, então vamos mergulhar nisso. A nossa conversa hoje vai passar por 4 grandes temas, tá? Primeiro, o jogo interno da nossa mente. Depois, o jogo externo das aparências. Aí a gente vai falar da estratégia de longo prazo e, por fim, o que o dinheiro realmente pode comprar de valioso. Vamos começar então com o jogo interno. O foco aqui são aqueles fatores psicológicos que guiam as nossas decisões com dinheiro, muitas vezes sem a gente nem perceber. Já aconteceu de olhar para a decisão financeira de alguém e pensar, mas que loucura é essa? Sabe, por que uma pessoa larga um emprego super estável para tentar abrir um negócio, enquanto outra jamais sonharia em fazer isso? A resposta é bem simples, na verdade. Cada decisão financeira, por mais estranha que pareça para quem está de fora, faz todo sentido para quem a toma. Por quê? Porque ela é baseada nas experiências de vida daquela pessoa. Ninguém está deliberadamente errado. Cada um de nós joga o jogo com as cartas que a vida deu. Se uma pessoa viu o pai ser demitido, a estabilidade vai ser tudo para ela. Se outra viu gente conquistando liberdade na internet, é natural que queira seguir esse caminho. O problema começa quando a gente julga a decisão do outro sem entender a história por trás dela. E isso nos traz para uma distinção que é crucial. Uma coisa é ser racional com dinheiro, que seria fazer a escolha perfeita, a matematicamente ótima. Mas vamos ser sinceros, isso é quase impossível para nós seres humanos. A outra coisa é ser razoável. E ser razoável significa fazer uma escolha que te deixa dormir em paz à noite, uma escolha que dá para manter no longo prazo. E tem uma história fantástica sobre isso. Harry Markowitz ganhou um prêmio Nobel por criar a fórmula de investimento perfeita. Mas sabe como ele investia o próprio dinheiro? Metade em ações, metade em renda fixa. Simples assim. Não era o que a fórmula dele mandava, mas era o que deixava ele tranquilo. Isso não é ser burro de jeito nenhum. Isso é ter sabedoria emocional. Bom, depois de entender um pouco do nosso jogo interno, vamos falar do jogo externo. As pressões da sociedade e as ideias erradas que a gente tem sobre o que é ser rico de verdade. Pensa rápido. Quando passa alguém na rua dirigindo uma Ferrari, qual é o primeiro pensamento que vem à cabeça? Que aquela pessoa no volante é ao máximo? A grande ironia é que, na maioria das vezes, o pensamento não é de admiração pelo motorista, é de projeção. O que a gente pensa é, uau, se eu tivesse um carro desses, aí sim as pessoas iam achar que eu sou incrível. O motorista vira quase um detalhe, o carro vira um espelho para o nosso próprio desejo. E isso nos leva a um dos conceitos mais importantes de todos. A riqueza de verdade é aquela que a gente não vê. É o dinheiro que não foi torrado em carros de luxo, roupas de grife ou jantares caros. É o patrimônio que está lá, quietinho, crescendo nos investimentos. A pessoa no porte pode estar com dívidas até o pescoço, enquanto o zelador discreto era, em segredo, um milionário. Então, a lição aqui é direta e reta. Riqueza de verdade dá liberdade, dá opções. Riqueza de fachada, bom, essa só dá boleto para pagar no fim do mês. Agora, vamos para a nossa terceira parte, o jogo do longo prazo. E aqui o grande segredo não é tentar adivinhar o melhor momento para investir, mas sim entender o poder incrível que o tempo tem. E a história do Warren Buffett ilustra isso como nenhuma outra. Ele começou a investir com 10 anos de idade. Aos 30, tinha 1 milhão. Aos 50, 300 milhões. Mas a maior parte da fortuna dele foi construída bem mais tarde.
A habilidade dele é investir, claro, mas o verdadeiro segredo foi o tempo. Essa é a mágica dos juros compostos em ação. E se um único número pudesse resumir esse conceito todo, seria este. Dos 84 bilhões da fortuna dele, 81,5 bilhões, ou seja, praticamente tudo, vieram depois que ele já tinha passado dos 65 anos. Isso não é sobre ser um gênio na juventude, é sobre o poder absurdo de continuar no jogo por décadas, sem parar. E o mais interessante é que não se trata de acertar sempre. O Buffett teve umas 500 ações na vida, mas a maior parte do ganho dele veio de umas 10. Isso quer dizer que 98% dos investimentos dele foram medianos ou até ruins. Bons investidores não acertam na maioria das vezes. Eles acertam tão grande em poucas oportunidades que isso paga por todas as outras perdas e mais um pouco. O que nos leva a outra lição fundamental. Ganhar dinheiro e manter dinheiro são duas coisas totalmente diferentes. Para ganhar, é preciso assumir riscos, ter otimismo. Para manter, é preciso o contrário, humildade e um certo medo de que tudo pode ser perdido. Lembra do trader Jesse Livermore? Ele ganhou o equivalente a 3 bilhões de dólares em um único dia. 4 anos depois, estava falido. Ele era ótimo em ganhar, mas péssimo em manter. E finalmente chegamos à recompensa. Depois de todo esse caminho, qual é o verdadeiro objetivo de tudo isso? A resposta não são os carros ou as casas. É algo muito mais profundo. Se o objetivo final não é apenas ter coisas, o que o dinheiro compra de mais valioso? Qual é o maior retorno que a gente pode ter nesse processo todo? A resposta é uma palavra só, mas que muda tudo: controle. O maior dividendo, o maior luxo que o dinheiro pode pagar é o controle sobre o próprio tempo. E o que isso quer dizer na prática? Significa acordar de manhã e poder decidir o que fazer com o seu dia. É a liberdade de não precisar de um emprego específico para pagar as contas. É poder tirar férias e realmente desligar. É ter a opção de sair de um trabalho que não te faz mais feliz. Essa é a verdadeira riqueza. E cada real que a gente gasta tentando impressionar os outros é um real a menos que a gente tem para comprar a nossa própria liberdade. E assim, a gente termina com uma reflexão. No fim das contas, o que se busca de verdade? A aparência da riqueza, que muitas vezes só traz estresse e boletos, ou a liberdade que a verdadeira riqueza, aquela invisível, pode de fato proporcionar? Essa escolha é o que define toda a jornada.